Pessoal, a gente vai falar nessa aula agora, que é do dia 2 da quinta semana, sobre a responsabilidade civil do Estado. O que significa ser responsabilidade civil do Estado? Significa que o Estado vai responder, certo, pela omissão ou pela ação dos seus agentes, quando tragam aí um eventual prejuízo a terceiros. Então o Estado vai estar indenizando, ok? Então aqui vai funcionar a regra, como que funciona a regra para o Estado indenizar, ok? Então veja só, primeiro a gente vai falar sobre a responsabilidade. Então responsabilidade é conhecida como senso comum. Então responsabilidade civil do Estado, ela vai estar aí com relação a qualquer situação que alguém deve responder pelas consequências, atos ou fatos lesivos. Então no Estado, eu estou fazendo um paralelo, tá? Tentando ser mais rápido possível aí para não ficar perder muito tempo. Responsabilidade civil do Estado, então vai ser o que? Uma situação em que ocorra o que? Um ato ou fato lesivo. Quem vai cometer esse ato ou fato lesivo? Quem está respondendo pelo Estado, certo? Então pode ser um particular que esteja prestando serviço público? Pode. Pode ser um agente público? Pode, ok. Então, nessa situação nós temos algumas situações. Aqui nós falamos da civil, mas não só a civil. Quando tiver uma ação ou omissão que traga seja algo prejudicial, vamos dizer assim, para um terceiro, certo? Esse ato ou fato, ele vai não só ficar na esfera civil, mas também vai ser respondido pela esfera administrativa, penal e a civil, certo? Então elas são inconfundíveis, são independentes entre si, certo? O cara está respondendo na penal, só porque está respondendo da penal vai deixar de responder na administrativa? Não. Vai deixar de pagar uma indenização? Não. Então elas são cumuláveis? Sim. Então elas podem estar presentes numa ação, as três, de forma independente? Sim. Então a pessoa pode estar respondendo nas três esferas aí, penal, administrativa e civil, ok? Exemplo disso, eu trouxe aí no próximo slide, mas um servidor não obedece uma ordem manifestamente ilegal do seu chefe, briga na repartição, bate no seu superior, causa lesão corporal grave, pega o patrimônio, que é o computador, joga na parede e quebra. Então, penal, ele vai responder por a lesão corporal. Na civil, ele vai responder pelo dano causado na administração. E o que mais? Na administrativa, vai responder por insubordinação. Então, veja que elas são cumuláveis. Não necessariamente utilizei-se de uma, a outra não vai ser possível a utilização. Não, elas são independentes, então são cumuláveis. Então esse é uma situação que você tem que guardar. Agora, direito penal, ele tem provas mais rígidas, certo? Então no direito penal nós temos provas mais rígidas para a solução de questões submetidas aos seus ditames, certo? Então, olha a situação. Nem sempre as questões decididas definitivamente no juízo criminal irradiarão efeitos vinculantes aí para o juízo civil e o administrativo. Então ele está dizendo assim, nem sempre irradiará, nem sempre, mas as provas são mais rígidas. Quando elas vão irradiar, isto cai em prova, despenca. Vamos lá ver. Então, aqui, o próprio STJ traz aí um recurso especial. Quando ele está trazendo um julgamento, ele vai falar isso daqui, ó. Quando uma ação que se discute a reparação civil, que é o caso que a gente está vendo, certo? Somente se estará prejudicada. Então somente qual o caso? Tá trazendo nesse caso estará prejudicada na hipótese da sentença penal. Então vai ter uma sentença penal,
absolutória fundamentar-se em definitivo, ou seja, tem uma sentença penal agora transitada em julgado, aquela que não cabe mais recurso, e foi constatado que o quê? Não existiu o fato. Então aquele servidor estava respondendo por um fato que sequer existiu. Então ele há de se falar numa reparação civil? Não. Há de se falar numa responsabilização administrativa? Não. Então, nesse caso não tem como. E também o que? Na outra, na negativa de autoria, existiu o fato, só que foi comprovado que não foi aquele servidor. Então, se não foi o servidor, não há que se falar numa reparação civil, e não há que se falar aí num processo administrativo, perfeito? Então, perceba que na sentença penal, regra, elas são independentes, exceção quando for uma sentença penal transitada em julgado, quando trouxer que a negativa da autoria ou a inexistência do fato, aí sim as outras estão submetidas a ela, perfeito? Então guarda essa informação cai muito em provas, ok? O que mais? Responsabilização civil tem origem, obviamente, no direito civil. A origem inicial é quando tinha o que? Uma responsabilidade, e essa responsabilidade era o que? Contratual, certo? No contrato tem acordos prévios entre os particulares. Mas esta responsabilidade aqui, a gente está estudando civil do Estado, ela é o que? Uma modalidade extracontratual. Significa me dizer o que? Que eu não preciso ter um contrato para que o Estado responda pelos seus atos ou responda pelas suas omissões, perfeito? Então, por inexistir um contrato que se sustente o dever de reparar, então vai reparar ainda que não exista esse contrato prévio, perfeito? É isso que você tem que levar. Me dá um exemplo. Você está andando por uma rodovia, fura os seus 4 pneus num buraco numa BR que era federal, certo? E essa BR federal aí, ela era do Estado, o dever de estar trazendo a manutenção para ela. Não trouxe a manutenção, estragou o seu carro. O Estado responde, a resposta responde. Um exemplo aqui no Distrito Federal ocorreu que envolvendo quase o contratual e o extracontratual. Uma situação que um cara que deixou um carro debaixo de uma árvore, teve uma chuva, teve ventania, derrubou a árvore em cima do seu carro. Esse carro foi avariado, estragou. O que o dono do veículo fez? Entrou com um pedido na seguradora para ser reparado esse dano. A seguradora falou: olha, nós temos um contrato. No contrato está previsto por intempéries da natureza, eu não respondo, eu não vou ressarcir. Ok, o que ele fez? Vou para o Estado agora, a responsabilidade civil do Estado. Aí o Estado veio com essa mesma lenga-lenga, dizendo: olha, você foi por intempéries da natureza e eu, Estado, não posso ser responsável. Esse cidadão, o que ele fez? Contratou um botânico para provar que a árvore que caiu em cima do carro dele não era uma árvore nativa do Centro-Oeste, e esta árvore tinha sido plantada pelo GDF. Então, nesse caso, ele fez o que? Ele demonstrou o nexo causal, certo? A causa e o efeito. Então, nesse caso, ocorreu a indenização? Resposta sim, perfeito? Então, foi uma omissão do Estado aí, certo? Então, não podou a árvore, etc e tal. Então, a responsabilidade extracontratual ou aquiliana é a que decorre de uma ação, não interessa se for uma ação ou se for uma omissão, o Estado vai responder. Não interessa se a ação ou omissão ela foi lícita ou se ela foi ilícita. Qual é a condição? Que provoque dano. Provocou dano a alguém, o Estado vai ser responsabilizado, ok? Então essa ideia, tira a ideia de um Estado absolutista, no Estado arbitrário, que
ele poderia agir de forma irresponsável, não prestar serviço de qualidade e não respondia por isso. Então isso está previsto no nosso a Constituição Federal. Ó, aqui, ó, Constituição Federal, artigo 6º da nossa Constituição Federal. Perfeito? Então, independente da prévia obrigação contratual, então a responsabilidade civil do Estado se destina a salvaguardar quem? Terceiros. Então, essa ação, como eu já falei, ação ou a omissão, tanto pode ser servidor público, agente público no sentido amplo, ou então quem preste serviço público também, ok? Então, por exemplo, um transporte coletivo bateu em um passageiro, quem responde é o GDF, ok? É uma responsabilidade civil do Estado. Vai ter o efeito depois do regresso também, tá? Depois a gente vai ver isso aí. Tá, a responsabilidade contratual ainda origina-se no descumprimento de cláusulas contratuais entre as partes. Exemplo aí da anulação de um contrato administrativo de prestação de serviço de limpeza devido à culpa atribuída ao Estado administrador. Então, aqui está falando sobre a responsabilidade contratual para trazer a distinção. Aí o STF traz uma situação que o Estado ele não foi responsabilizado civilmente, aí, mas de acordo com um descumprimento, ele configurou que foi um descumprimento contratual do município, certo? Por quê? Ele estava falando, olha, temos um estacionamento, o município deixou à disposição da população um estacionamento que ele era fechado e por grades com cuidado por vigia ou vigias. Então ele assumiu o dever do que? De zelar pelo bem que lhe foi entregue, colocando em posição contratual, similar à do depositário, obrigado por lei. Então o município deixou à disposição um estacionamento fechado, cuidado por vigia, e esse carro aí teve problema. Então o Estado, nessa hipótese, o STF disse que a responsabilidade do município pelo dano causado ao proprietário do bem colocado sob sua guarda não se funda aonde? No 37, inciso 6, parágrafo 6º, que vai falar exatamente sobre a responsabilidade civil do Estado. Então não há que se falar na responsabilidade extracontratual, porque ele assumiu o dever. Então ele tem o que? Um descumprimento, nesse caso, de uma obrigação contratual. Por que eu estou trazendo isso? Porque o nosso amigo CESP, ele adora, o nosso examinador, ele adora trazer o que? Julgamentos do STF, do STJ. Então por isso é importante você guardar essa informação. Ele traz inclusive a literalidade daí dos julgamentos. Continuando. Outra noção de interesse do nosso tema aí é a distinção entre a teoria subjetiva, que o Estado vai responder pelas duas, ou a teoria objetiva, ok? A teoria subjetiva, certo? Ela vai fundamentar sobre a culpa em sentido amplo. Então, teoria subjetiva na culpa sentido amplo. Então, logo, para que o prejudicado tenha direito à indenização, vai ser necessário aí os seguintes elementos. Primeiro, tem que demonstrar que teve uma ação do Estado ou uma omissão do Estado. E aí, ele vai ser dolosa, essa ação ou omissão, ou culposa, certo? Vandeiro, mas aqui ele está falando uma culpa, mas é culpa em sentido amplo, ok? Culpa em sentido amplo. Então, dolosa ou culposa no sentido amplo, não no sentido estrito. Então, tem que demonstrar o ato, ou seja, o dano
que o ato, ou que foi uma ação, ou não ocorreu o ato que deveria ter ocorrido, o fato também, ocorreu uma omissão e que isto causou dano ou prejuízo. Então, isso daqui seria o que? Esse aqui dá para até inclusive pegar aquele meu exemplo que eu falei agora há pouco da árvore, certo? Então teve uma omissão, perfeito? Teve um dano, um prejuízo. E agora vamos verificar se o nexo da causalidade entre a conduta, ou seja, foi uma conduta omissiva do Estado, porque ele não nesse caso podou as árvores, e o dano sofrido. Então, qual foi o dano? A avaria do carro. Então, teve a omissão, ok, teve o prejuízo, ok, e teve aí o nexo de causalidade, ok. Então, teoria subjetiva aí. Teoria objetiva, não há necessidade de demonstração de dolo ou culpa. Então, não há necessidade de demonstrar. Não há necessidade de demonstração do dolo nem da culpa contra quem se pleiteia a indenização. Quer dizer que a responsabilidade ocorre independentemente, vai ocorrer independentemente se o ato ser lícito ou ilícito, ok? Então a diferença entre a teoria subjetiva e a objetiva está na necessidade ou não de demonstrar a culpa no sentido amplo, certo? Então, para demonstrar a culpa, no caso primeiro ali, do caso da árvore, teve então o que? Uma teoria subjetiva. Então tive que demonstrar o nexo causal ali, certo? Então na objetiva eu não tenho essa necessidade, certo? Então, continuando. Então, a culpa em sentido amplo, ela refere-se ao dolo, ou a culpa em sentido estrito. Então vai ocorrer o dolo ou a culpa no sentido estrito, ok? Então, sentido amplo da culpa, entra o dolo nessa situação aí, ok? Então, o dolo é a ação ou omissão voluntária dirigida à violação intencional, certo? Então, eu tenho a intenção de dever jurídico com o propósito de prejudicar alguém. Então, agiu de forma intencional, certo? A prejudicar alguém. Então, já a culpa é estrita, designa o desrespeito a um dever pré-existente, sem intenção de violar o dever jurídico. Exemplo da poda da árvore, em que o ato pode ser voluntário, mas o resultado involuntário, certo? Então, o ato pode ser voluntário, mas o resultado involuntário. Vamos pegar um exemplo, não estou entendendo nada nesse negócio aí, Vandeira. O que você está me falando? Vai ficar mais fácil, tá? Daqui a pouco vai clareando mais, mas a ideia é o seguinte. Então, se eu tenho a intenção, eu vou agir com a finalidade de prejudicar, certo? Então, essa é a situação. Aqui é a primeira situação. Então, a culpa, no caso da culpa, eu não tenho a intenção de prejudicar. Eu ajo de uma maneira, só que eu desrespeito, certo? Um dever jurídico, e voluntariamente, mas involuntariamente eu prejudico alguém. Exemplo, vamos supor lá o motorista de ônibus, certo? Um motorista de ônibus aí que ele atua por meio de concessão, certo? Então é um serviço público. Ele fura um sinal, certo? Então furou o sinal, teve uma culpa aí, desrespeitou um dever de estar parado no sinal vermelho, fura o sinal e bate em uma pessoa ou bate num carro. Mas o resultado que
era involuntário, ele não queria aquele resultado, mas ele vai responder por esse resultado. Então essa aí é a culpa aí na estrita desígnea do desrespeito a um dever pré-existente, ok? Continuando, o nosso querido aí Sérgio Cavalieri Filho, ele vai falar enquanto o dolo, vai trazer uma definição do dolo e da culpa. O agente quer a conduta e o resultado. Então a conduta mais o resultado são previstos pelo agente, certo? A causa e a consequência. Então, já na culpa, a vontade vai além da ação ou omissão. Então o agente quer a conduta, então furou o sinal, ele queria furar o sinal para chegar mais rápido, porém não o resultado, porém ele não queria bater no carro. Então quer a causa, mas não quer o efeito. Ele queria furar o sinal, mas não queria bater no carro, mas vai responder. Entenderam? Então essa daí é a situação. Então o dolo, dá um exemplo de dolo. Ele vê um carro no meio da rua lá, ele vê o sinal vermelho, ele fala assim: eu vou furar logo esse sinal, vou bater no meio daquele carro para avariar aquele carro. Então ele quis a conduta furar o sinal e também quis o resultado de bater no carro. Na culpa já não, eu quis a conduta furar o sinal, mas não quero o resultado de bater o carro. Ainda a culpa no sentido estrito, meu povo, ela divide nas seguintes vertentes. A primeira delas é o que? A imprudência, a segunda a negligência, a terceira a imperícia. Difícil, o examinador, o CESP, ele não costuma trazer as distinções entre elas. Ele normalmente coloca as três juntas, agiu por imprudência, negligência e imperícia, coloca as três juntas, não traz a distinção. Mas a imprudência é fazer aquilo que não deveria ser feito, ok? Então foi imprudente, por exemplo, o nosso exemplo aí do carro que furou o sinal, passou no vermelho, passou no amarelo, quase fechando, ele agiu com imprudência, bateu o carro. Então essa é a primeira situação. A segunda situação é a negligência. Então ele deixou de fazer o que deveria ser feito. Então negligência é pela omissão, certo? Então não agiu e teve então negligência, certo? Por omissão aconteceu uma situação que ele vai responder, ok? Então ele não arrumou o semáforo, certo? E o semáforo deixou o sinal verde para os dois lados, não consertou, não fez manutenção, agora os dois carros batem, um carro bate no outro, então deixou de fazer o que deveria ser feito, então vai ter agora o que? A responsabilização. E a imperícia, tem outros exemplos aqui, estou colocando adicionais, tá? A imperícia de não saber o que deveria saber, certo? Então o imperito aqui foi o caso do médico que está efetuando uma cirurgia sem ter habilitação. O imperito, o condutor do transporte coletivo lá do ônibus, foram constatar ele não tinha carteira E ou carteira D, certo? Então ele não tinha habilitação necessária, então ele foi o que? Imperito, então agiu com imperícia, perfeito? Então os três: imprudência, estou com um carro, passo uma velocidade não permitida; negligência, eu negligencio o sinal e vou andar com um carro que eu não sei dirigir, certo? Então não sei como que funciona, não tem as funcionalidades desse carro, certo? Vou pegar um avião, vou sair voando com um avião, eu não tenho nunca subir numa cabine lá para entender como que funciona. Então eu estou agindo com o que? Imperícia, não sou perito naquilo, então vou responder por isso. Perfeito, pessoal? É mais ou menos isso que a gente precisava falar na primeira parte. Depois a gente vai trazer uns temas mais específicos que caem mais em prova. Primeiro é só para ter uma noção geral aí, beleza? Um abraço, até breve.